de frente com o povo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. O nosso bate-papo é com os vereadores. Então vamos ver como é que de verdade a política funciona. De frente com o povo, hoje temos o vereador Claudinho de Souza, um dos mais atuantes vereadores da cidade de São Paulo, e nós gostaríamos de ouvi-lo um pouco. Qual é a atuação do senhor? Como é que o senhor tem trabalhado aqui na nossa cidade, a cidade de São Paulo, a capital? O professor Petrônio, um vereador, eu tenho dito que ele se identifica por uma definição que eu consegui concluir o seguinte: você tem um vereador temático que defende algum tema na cidade de São Paulo, ou em qualquer lugar do Brasil. Um vereador classista, que defende uma categoria de trabalhadores. Um vereador que ele defende as ideias do partido, então ele tem uma identificação mais com o partido. Nós temos um que nós chamamos de paraquedas, aquele que cai em todos os lugares e procura levar uma proposta, uma mensagem e tem uma atuação na cidade toda. E tem o vereador distrital, aquele vereador que ele se identifica com uma região da cidade de São Paulo e ali ele passa a ser ali o clínico geral. Ele acaba atendendo as pessoas ligadas a uma classe de trabalho, a um tema da sociedade, a zeladoria daquela região, onde ele eventualmente tem essa atuação. No meu caso, eu me coloco como um vereador distrital. Eu tenho um trabalho reconhecido na região noroeste da cidade de São Paulo e, dentre as atividades lá, nós mexemos na área da educação, da saúde, do esporte, da cultura. Então, nós somos lá um zelador daquela região. Agora, me diz uma coisa, já que o senhor está falando dessa grande atuação que o senhor tem na área do esporte, educação, cultura, nós vamos ter uma Copa, né? E que tipo de trabalho está sendo desenvolvido com essa garotada das escolas, né, de todo esse setor que o senhor trabalha, com relação a esse grande evento que vai acontecer, aliás, a abertura na cidade de São Paulo? Petrônio, com relação à Copa, a Câmara Municipal, a única atuação de fato que ela teve até agora foi na aprovação da lei que o prefeito Gilberto Kassab enviou para essa casa, autorizando a emissão de títulos para a construção do estádio do Corinthians, que será onde será a abertura da Copa. O governo, tanto o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, tem desenvolvido esse assunto com especialistas. Então, hoje tem até uma secretaria, que o secretário é o Walter Feldman, que eu não sei o nome da secretaria, por ela ter sido criado recente, mas ela tem a vocação e a determinação. O Walter Feldman esteve na Inglaterra durante esses últimos 6 meses, conversando com os organismos internacionais para trazer experiências que serão usadas por ocasião da Copa. Então, a Câmara Municipal até agora só teve a participação com relação à autorização da construção do futuro estádio onde será feita a abertura da Copa. E tem em todos os níveis, como eu falei, do governo, tem pessoas e grupos, grupos de pessoas, comissões organizadas para tratar desse assunto especificamente. Como é o tratamento do esporte municipal, né? O que o senhor tem a dizer para nós com relação a isso? Olha, o esporte municipal, nessa administração, recebeu uma atenção muito grande por parte do prefeito e dos secretários que por lá passaram. O secretário Walter Feldman teve uma atuação nunca vista antes no cenário dos equipamentos municipais da cidade. Nós temos hoje mais de 500 equipamentos esportivos, públicos, de propriedades do município. Temos alguns grandes equipamentos. Temos o Centro Olímpico de Ibirapuera, que é um centro de excelência de formação de atletas. Nós temos o Estádio do Pacaembu, que é uma propriedade municipal. Nós temos outros equipamentos maiores. Tem o antigo Serete, que é o Parque dos Trabalhadores, que hoje é um equipamento ligado à Secretaria Municipal do Esporte. E nós temos próximo de 400 e poucos equipamentos
que ele recebe o nome de CDC. CDC é Clube Desportivo Municipal. Então, esse Clube Desportivo Municipal, ele não tem orçamento municipal, público. Ele é mantido pela própria comunidade. Então, o espaço é da prefeitura e quem mantém esse espaço é a comunidade. Ok? Então, esses são 220, mais ou menos. E temos os campos de rodízio. Então, são espaços, pequenas praças, onde você tem um pequeno campo de futebol ou uma pequena quadra poliesportiva, que não tem a configuração de um centro desportivo e é usado ali, organizado, sem muita formalidade, pela própria comunidade também. Nenhum desses equipamentos tem funcionários remunerados pela prefeitura. Ok? Aí nós temos os centros esportivos. Esses sim são centros maiores, tem os centros esportivos que tem o Parque Náutico, né, que tem as piscinas. Então lá a manutenção dos prédios pelo poder público e os profissionais que lá trabalham são remunerados pelo município também. Ok? E aí depois nós temos projetos que são implantados dentro desses espaços. É importante o que o senhor está dizendo para nós, porque as pessoas precisam saber que a cidade funciona, que os projetos funcionam, que há muita coisa dentro da cidade que nós não sabemos, mas que ocorrem. Afinal de contas, um dos papéis que os senhores têm é de provocar, de possibilitar uma série de coisas em benefício da população. Então, eu sei que o senhor tem projetos, né, encaminhados aqui na Câmara. Eu acho que seria muito importante que o senhor pudesse dar uma luzinha para o nosso público dizendo o seguinte: como é feito um projeto de lei? Que projeto o senhor tem? Como eles são encaminhados aqui dentro da Câmara para que eles se tornem uma lei e que chegue até a população? Eu vou dar mais de um exemplo. Como nós estávamos falando em esporte, eu vou dar um exemplo que é dentro dessa área. Ao longo dos anos, os campos de futebol da cidade de São Paulo eles foram desaparecendo. Avenidas, empreendimentos imobiliários, e nós fomos perdendo espaços para a prática de esporte. Preocupado com isso, eu apresentei um projeto de lei para que tornasse proibido destruir um campo de futebol. Então, se lá tivesse um espaço e o governo quisesse lá acabar com o campo para construir, por exemplo, um posto de saúde, isso viria para a Câmara e a comunidade local ia se manifestar. Mantém o campo de futebol ou faz o posto de saúde? Hoje não, o governo faz de acordo com o plano de governo do governo, né? Ele tem um plano de governo, precisa lá pôr um posto de saúde, não tem um terreno próximo, ele vai e acaba com o campo de futebol. Essa lei, para ela prosperar, ela passa aqui pelas comissões temáticas dentro da casa. Então, eu entro com um projeto de lei, artigo 1º, fica proibido de estar, artigo 2º, entendeu? Você faz uma elaboração que é relativamente simples. Aí vai para a Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer a avaliação daquela proposta para ver se ela é legal, se ela não é inconstitucional, se ela está dentro da legalidade. Passando por lá, aí vão para as outras comissões ligadas ao assunto. Como mexe com um terreno, então vai para a administração pública, na comissão de administração pública. Como é ligado ao esporte, vai para a comissão de educação, cultura e esporte. Depois de tramitar por todas essas comissões e aprovado em todas essas comissões, ela vai ao plenário, para que os vereadores votem favorável ou não. A partir do momento que aprovado em plenário, vai para a sanção do prefeito. E aí, se o prefeito sancionar, vira lei. Se não, ele veta e isso vai para o arquivo ou você tenta derrubar o veto.